No ventre da madrugada, a cidade dormia envolta em um véu gelado de silêncio e abandono. As luzes dos postes piscavam com preguiça, como olhos cansados que já viram demais e preferem não testemunhar mais nada. Cada sopro de vento que atravessava as ruas desertas trazia consigo o lamento do frio, assobiando pelos becos como um aviso sombrio de que ali, naquela noite, ninguém sobreviveria sem calor. Era um daqueles invernos que não perdoam, nem o homem, nem o bicho, nem sequer a esperança. O tipo de frio que não pede licença, que entra pelos ossos e se instala na alma. Um inverno que engole suspiros e transforma qualquer sopro de vida em fumaça passageira no ar. As casas estavam trancadas, as janelas seladas, os cobertores apertados contra corpos que sequer imaginavam o que se passava do lado de fora. O mundo parecia esquecido por Deus, e nas calçadas duras como pedra, nem as sombras ousavam se mexer. Mas sob essa superfície aparentemente adormecida, algo respirava. Algo inquieto, faminto, invisível aos olhos de quem se protegeu atrás de paredes. Era ali, nas frestas entre a humanidade e o esquecimento, que ela andava. Silenciosa, como o próprio vento. Uma silhueta magra, suja de patas rachadas e olhar escurecido pelo medo e pela fome. Uma cadela de rua, uma alma errante no território dos homens, uma sobrevivente. Ela não tinha nome, nem dono, nem destino. Conhecia os atalhos da dor como ninguém. Sabia onde havia restos de comida, onde os latidos não eram bem-vindos, onde os chinelos voavam e as pedras a perseguiam. Já havia parido sozinha sob pontes, enterrado filhotes que não resistiram, fugido de cães maiores, de carros velozes, de gritos cruéis. Mas naquela madrugada em particular, ela não buscava alimento. Seus instintos diziam que havia algo mais, algo errado, algo frágil, algo vivo. Seus pelos já escassos tremiam com o toque gélido do vento. Mas ela caminhava. O focinho apontava para o ar como se sentisse o cheiro do destino. E então ela parou. Orelhas em pé, o olhar alerta. Um som quase imperceptível cortou o silêncio. Um choro, fraco, intermitente, humano, no coração daquela noite brutal, onde até o asfalto parecia gemer de frio, o improvável acontecia. Uma cadela sem lar, sem dono, sem futuro, acabava de ouvir o chamado da vida. Antes daquela madrugada congelada, antes daquele choro que partiu a noite ao meio, ela já era uma figura esquecida entre os vãos do mundo. Não tinha nome, mas talvez um dia tivera. Não sabia mais o que era carinho, mas seu corpo carregava a memória de um toque antigo, distante, talvez de quando ainda era filhote. Crescera nas bordas do abandono, entre vielas e latas de lixo, aprendendo que sobreviver era um verbo solitário. A cidade a havia rejeitado tantas vezes que já nem tentava mais se aproximar das pessoas. Aprendeu a se esconder antes que notassem sua presença. Era melhor assim. Ela era, para todos os efeitos, invisível. E mesmo assim, havia algo nela que não havia morrido. O instinto. O mesmo que a fazia encontrar abrigo em buracos improváveis. O mesmo que a fez enterrar 3 filhotes mortos com o focinho, como quem se recusa a deixar o mundo levar sem despedida. Ela já havia sido mãe, mais de uma vez. E se o corpo doía de frio, o peito doía de lembrança. Não saberia dizer quantos filhos teve nem onde estavam. Alguns foram levados, outros sumiram na noite. Outros ela mesma viu partir diante de seus olhos. Mas mesmo depois de tudo, quando ouviu aquele choro humano perdido no vento, algo nela despertou. As patas sangravam de tanto andar. Havia semanas que não comia direito. O estômago roncava, mas não era fome o que a movia naquela noite. Era algo mais profundo, ancestral, como se o chamado da vida que ecoava naquela madrugada não fosse um acaso, mas um reencontro. Ela seguiu o som como quem segue um faro de amor. E nesse percurso, cada passo era uma lembrança. O lixo onde foi chutada, a praça onde quase morreu de infecção, o quintal de onde foi enxotada a pauladas, os olhos da criança que, certa vez, estendeu a mão, até ser repreendida pela mãe. Tudo isso estava tatuado em sua trajetória, e ainda assim, ela andava. Por que ela não ignorou aquele som? Por que não se escondeu embaixo de um carro, como costumava fazer sempre que pressentia perigo?
A resposta não está na lógica dos homens, está no instinto. Está naquela linha tênue entre sobrevivência e compaixão que os animais conhecem melhor que nós. Ela caminhava como se estivesse grávida de novo, mas não carregava nada no ventre. Era no coração que algo pulsava. E foi assim que ela chegou. O som do choro ficou mais forte. Um beco, um container de lixo, pedaços de papelão e panos sujos. E ali, entre restos de um mundo que joga fora até seus filhos, estava ele. Um bebê, frágil, roxo de frio, tremendo com espasmos quase invisíveis. Um sopro de vida à beira do fim. Ela se aproximou com a cabeça baixa. Parejou com delicadeza, como se soubesse que aquele pequeno ser poderia se apagar a qualquer momento. Depois, sem hesitar, deitou-se ao lado dele. Enrolou-se como sabia fazer com seus filhotes. Cobriu o corpo do bebê com o seu e ficou ali, parada, tremendo, protegendo, lutando contra o vento, contra o gelo, contra a morte. Naquela noite, ela não era mais uma cadela abandonada. Era abrigo, era calor, era tudo o que aquele bebê tinha. O tempo parecia suspenso naquele beco gélido. Não havia carros, vozes, sirenes ou qualquer sinal de que o mundo ainda girava além daquele instante. Apenas o sussurrar do vento e o som cada vez mais fraco de um choro que lutava para existir. A cadela, com os pelos sujos e desgrenhados, encostou o focinho nas cobertas encharcadas e sentiu o cheiro de leite azedo, suor e desespero. Não era cheiro de comida, nem de perigo, nem de outro bicho. Era cheiro de abandono, cheiro de vida largada às traças. O bebê não devia ter mais que alguns dias. A pele, fina como papel de arroz, estava quase azul. Os dedos das mãos cerrados em punhos instintivos, tentando reter o calor que se esvaía. As bochechas encovadas. Os olhos semicerrados por trás de cílios minúsculos. Tão pequeno, tão vulnerável, tão incompatível com a brutalidade daquela madrugada. Um humano esquecido. Alguém que não deveria estar ali. Alguém que alguém, em algum momento, simplesmente decidiu descartar. Mas para ela não importava quem tinha feito aquilo. Não importava a origem, a cor do bebê, o motivo do abandono. Aquela criatura tremia, e isso bastava. Com movimentos lentos, como se temesse assustar o pequeno ser, a cadela deitou-se com cuidado. Envolveu o bebê com o corpo arqueado. Pressionou o focinho contra o peito dele, como se dissesse, "Estou aqui." E ficou. Os minutos viraram horas. O frio aumentava. A cadela não se mexia. Qualquer um que a visse poderia jurar que estava congelada. Mas não. Seus olhos piscavam lentamente, monitorando tudo. E de tempos em tempos, ela lambia as bochechas do bebê, tentando estimular sua pele como faria com um filhote fraco. A respiração do bebê começou a estabilizar, ainda irregular, mas viva. O calor do corpo da cadela, mesmo fraco, era o suficiente para impedir que a morte completasse seu ciclo. E ali, no canto de uma cidade que fingia estar em paz, um milagre silencioso acontecia. Ninguém viu, ninguém aplaudiu. Não houve luzes, nem testemunhas, nem câmeras. Mas talvez os anjos tenham parado para observar. Ou talvez nem mesmo eles acreditassem no que viam. Uma cadela de rua, sem nada, sem ninguém, fazendo o que tantos humanos haviam falhado em fazer: proteger. O céu começou a clarear com um tom cinzento, sem pressa. O sol ainda parecia relutar em nascer, e a cadela continuava imóvel, agora tremendo mais de frio do que antes. Mas não se afastava. O bebê, inconsciente, ainda respirava. E naquele compasso entre a vida e a morte, entre o humano e o animal, entre o abandono e o abraço, a madrugada chegava ao fim. A madrugada finalmente começava a se dissolver nas primeiras luzes do amanhecer, mas o frio não cedia. Pelo contrário, parecia agarrar-se às ruas com mais força, como se tentasse impedir que o dia começasse. A geada cobria os telhados, os carros parados e até as folhas caídas pelo chão. Um silêncio reverente pairava sobre a cidade, como se tudo estivesse em luto por algo que ninguém sabia ter acontecido. Mas ali, naquele beco esquecido, duas vidas ainda resistiam, uma quase recém-chegada ao mundo, outra já castigada demais por ele. E entre ambas, o fio invisível do calor. A cadela permanecia imóvel, com o corpo curvado, como um escudo vivo sobre o bebê.
Suas patas estavam enrijecidas, as costelas à mostra tremiam em intervalos irregulares. Mas, mesmo diante da dor física, do frio que mordia seus ossos, do cansaço que ameaçava vencê-la, ela não se afastava. Ali não havia raciocínio, nem lógica. Apenas um ato puro, uma entrega, um instinto tão antigo quanto a própria vida, proteger o mais fraco. E naquela madrugada gélida, onde tudo parecia hostil, o calor era mais do que físico. Era um gesto, um abrigo silencioso, um sopro de humanidade vindo de quem nem humano era. Aos poucos, a respiração do bebê começou a mudar. Antes fraca, quase imperceptível, agora se tornava mais constante. O calor do corpo da cadela, aliado ao seu toque, começava a fazer diferença. O bebê não chorava mais. Não por ausência de dor, mas por algo que até mesmo os recém-nascidos sabem reconhecer: acolhimento. Naquele casulo de ossos e pelos, ele havia encontrado algo que nenhum cobertor poderia oferecer. Um calor vivo, um batimento cardíaco, uma alma ao lado. A manhã se anunciava em tons tímidos. O mundo começava a acordar. O barulho de uma porta de padaria se abrindo. Um caminhão passando ao longe. A cadela manteve-se firme, como quem guarda um segredo sagrado. Às vezes, seus olhos se fechavam por instantes, mas nunca por completo. Ela não dormia. Ela velava, por instinto, por lembrança, por amor, por tudo aquilo que nunca lhe deram, mas que mesmo assim insistia em oferecer. E então, finalmente, passos. Uma presença humana se aproximava. Ela ouviu primeiro, endireitou as orelhas, farejou o ar. Ficou alerta, mas não se moveu. O que quer que estivesse por vir, ela enfrentaria. Não iria embora. Não deixaria o bebê, nem que fosse o último dia de sua vida. Era um homem, um padeiro talvez. Saíra cedo para abrir seu comércio, como fazia todos os dias. Caminhava rápido, encolhido no próprio casaco, tentando fugir do frio. Mas algo o fez parar. Um som abafado, um vulto estranho no beco. Curioso, se aproximou, e então viu, e congelou. Por alguns segundos, o tempo parou outra vez. À sua frente, uma cadela surrada pelo mundo envolvia um bebê recém-nascido com o próprio corpo. O homem levou a mão à boca, sem conseguir falar. Não sabia se chorava, se corria, se gritava por ajuda. Apenas ficou ali, de olhos arregalados, diante de uma cena que jamais esqueceria. E enquanto o mundo ao redor continuava acelerando, ele entendeu. Estava diante de um milagre. Por um instante que pareceu eterno, o homem permaneceu parado, como se o frio ao redor o tivesse petrificado. Seus olhos oscilavam entre a figura da cadela e o pequeno corpo envolto por panos sujos, encolhido contra ela. A cena parecia saída de uma pintura impossível, de uma fábula real demais para ser ignorada. O contraste era brutal: o abandono humano e a salvação animal. A miséria da espécie que gerou e descartou, e a nobreza silenciosa daquela que nada tinha, mas que oferecia tudo o que ainda lhe restava. O homem se aproximou com passos lentos, cuidadosos, como quem invade um templo sagrado. Ao menor movimento brusco, a cadela poderia fugir, ou pior, reagir. Mas ela não rosnou, nem latiu. Apenas o encarou. Seus olhos eram antigos, sofridos, intensos. Não havia ameaça neles. Havia apenas uma súplica muda. Não estrague o que ainda é possível salvar. Aquela mãe de outra espécie sabia que havia feito o que podia. Agora era a vez do mundo. Ele retirou o celular do bolso, as mãos trêmulas de frio e emoção, e discou para os serviços de emergência. As palavras saíram atropeladas, mas com urgência verdadeira. Tem um bebê aqui, abandonado, e uma cadela. Ela o aqueceu a noite inteira. Por favor, mandem alguém agora. Enquanto falava, abaixou-se devagar. Observou a cadela, avaliando cada movimento. E então, com o coração aos saltos, estendeu a mão e tocou a testa do bebê. Estava gelada, mas havia vida. Vida suficiente para recomeçar, se houvesse pressa. Ele tirou o próprio casaco e cobriu os dois. Minutos depois, que pareceram séculos, e uma ambulância chegou. As luzes vermelhas cortando o cinza da manhã como gritos de socorro visuais. Os paramédicos desceram rapidamente. Um deles se ajoelhou e examinou o bebê com mãos experientes. O outro
Observava a cadela com surpresa e respeito. Ela não se afastava, não mordia. Apenas respirava com dificuldade, os olhos ainda fixos no bebê, como quem precisava de confirmação. Ele vai ficar bem? O socorrista assentiu. Está fraco, mas vivo. Aquilo bastava. A cadela baixou a cabeça e, enfim, fechou os olhos por um breve momento. Era como se entregasse o fardo, como se dissesse, agora ele é de vocês. Mas ninguém ali teve coragem de separá-los de imediato. Os paramédicos colocaram o bebê na incubadora portátil aquecida e decidiram levar também a cadela. O padeiro insistiu. Ela salvou a vida dele. Não pode ficar aqui, leve os dois. Era impossível dissociar um do outro. Não mais. Eram agora dois lados da mesma história. Naquele mesmo dia, a cidade despertou diferente. A notícia correu como um incêndio em Campo Seco. A rádio local foi a primeira a relatar. Cadela de rua salva bebê abandonado do frio. Em poucas horas, jornais, emissoras e redes sociais já repetiam a manchete. Fotos começaram a circular. A cadela encolhida ao lado do bebê. O resgate emocionado. Os olhos que diziam tudo sem dizer nada. As pessoas choravam, compartilhavam, comentavam. E pela primeira vez em muito tempo, aquela cidade, tão acostumada a ignorar suas dores, parou para ouvir uma história de salvação. Ela foi levada a um abrigo temporário, onde recebeu cuidados veterinários. Estava desidratada, subnutrida, com feridas antigas espalhadas pelo corpo, mas viva. O bebê foi internado na UTI neonatal. Passou por exames, ganhou um nome provisório, Miguel, e teve sua história registrada no hospital como um milagre. Nenhum parente apareceu, nenhuma pista da origem. Apenas um abandono covarde, seguido de um gesto heróico. E enquanto o mundo começava a se emocionar com aquela história, ela, a cadela, ainda não tinha nome. Mas isso estava prestes a mudar. O que começou como uma notícia local atravessou fronteiras como um raio de luz em meio a nuvens carregadas. Nas redes sociais, a história se espalhava com uma velocidade que nenhum algoritmo podia prever. Cadela sem nome salva bebê abandonado no frio mais cruel do ano. Em poucas horas a comoção tomou conta da internet. Influenciadores, jornalistas, celebridades e pessoas comuns compartilhavam a imagem da cadela deitada sobre o bebê como um símbolo de pureza, de instinto, de compaixão, além da razão. Era impossível não se emocionar. Era impossível não parar e refletir. A cidade pequena onde tudo aconteceu virou o epicentro de uma onda de solidariedade rara. O abrigo onde a cadela foi acolhida começou a receber ligações de todas as partes do país. Gente querendo adotar, doar, ajudar. Mas havia um detalhe que ninguém sabia. Ela não deixava que ninguém se aproximasse facilmente. Reagia com medo, não com agressividade. Rosnava baixo, fugia dos toques, se encolhia em um canto. Os olhos dela, ainda atentos, pareciam perguntar a cada novo rosto: cadê o bebê? Enquanto isso, Miguel, como foi batizado no hospital, permanecia sob cuidados médicos. As notícias indicavam uma recuperação surpreendente. Os médicos disseram que, se tivesse passado mais 20 minutos, exposto ao frio daquela madrugada, o bebê teria morrido de hipotermia. Foi a presença constante de uma fonte de calor corporal que o manteve vivo, disseram os especialistas. Mas o que nenhum deles conseguia explicar era a ligação que começava a se formar. Quando a cadela apareceu no hospital, levada discretamente por um dos paramédicos que se recusava a deixá-la sozinha, algo mágico aconteceu. Miguel, até então em repouso profundo, frágil, sem reação, mexeu os braços com mais força ao sentir o cheiro dela no ar. Os batimentos cardíacos aceleraram. Os olhos se abriram. E um som suave, quase um sorriso, escapou de seus lábios. A equipe médica se entreolhou em silêncio. Era como se ele tivesse reconhecido a mãe, ou melhor, a salvação. E foi nesse instante que a imprensa capturou a imagem que marcaria a história. O bebê e a cadela, novamente juntos, olhos nos olhos. A fotografia rodou o país, cruzou oceanos, ganhou manchetes em jornais internacionais. Uma cadela sem dono protegeu o que o mundo jogou fora. O instinto que salvou uma vida. A heroína de 4 patas. A comoção era real. Havia filas para adotá-la.
Houve até quem oferecesse dinheiro, carros, casas, mas o abrigo recusou tudo. Eles sabiam que ela não pertencia a ninguém. Ela escolhia, e já havia escolhido. Enquanto isso, uma família que aguardava há anos na fila de adoção para recém-nascidos acompanhava tudo em silêncio. Eram pessoas simples, sem fama, sem riquezas, mas com um histórico de amor real. Quando souberam que o bebê estava saudável e sem familiares identificados, entraram em contato com o juizado da infância e surpreenderam a todos com um pedido inusitado. Queriam adotar o bebê e também a cadela. Eles se pertencem, disseram. Não podemos separar aquilo que a vida uniu com tanta dor e tanto amor. Foi necessário um processo judicial, audiências, laudos, pareceres psicológicos. Mas o juiz, emocionado com tudo que vira e ouvira, tomou sua decisão. Miguel e a cadela seriam adotados juntos como uma família indivisível. E naquele mesmo dia, ao lado da nova família, ela finalmente recebeu um nome: Luz. Um nome simples, mas que carregava o significado exato do que ela foi naquela madrugada. Uma luz contra o frio. Uma luz contra o abandono. Uma luz que, mesmo vinda da escuridão, brilhou como só os verdadeiros heróis brilham. O tempo passou como passam os milagres, sem pressa, mas deixando marcas. Miguel crescia sob os cuidados amorosos da nova família, cercado por um ambiente de carinho, segurança e afeto. Era um bebê tranquilo, de olhar curioso e sorriso fácil, mas havia algo em seu comportamento que chamava a atenção de todos. Ele só dormia profundamente quando sentia a presença de Luz. Não importava o berço, o colo, o silêncio do ambiente. Se ela não estivesse por perto, seu sono era inquieto, como se o subconsciente ainda carregasse a lembrança do frio, da solidão, do perigo. Mas bastava que ela deitasse ao lado do berço ou que sua respiração suave preenchesse o quarto para que o bebê finalmente repousasse em paz. Era como se sua alma reconhecesse naquele ritmo o compasso da sobrevivência. Luz, por sua vez, floresceu. Sob os cuidados da família adotiva, ganhou peso, vitalidade e pela primeira vez descanso. Mas o que mais impressionava era sua dedicação ao menino. Ela não era um animal de estimação comum. Era mais que isso. Era vigia, guardiã, mãe. Quando Miguel começou a engatinhar, Luz o seguia com atenção paciente, nunca deixando que se aproximasse de quinas ou degraus. Quando ele começou a dar os primeiros passos, foi nela que se apoiou. E quando começou a balbuciar as primeiras palavras, não foi mamãe ou papai que disse, mas algo entre Lu e Zu. Seu mundo começava por ela. Os vizinhos conheciam a história. A imprensa, com o tempo, deixou de rondar a casa, mas a lenda já estava formada. Aquela é a cadela que salvou o bebê, diziam com reverência. Crianças da vizinhança pediam para ver Luz. E ela, com o temperamento sereno de quem viveu demais para se apressar, os observava com olhos doces, sem se afastar de Miguel. Em cada passo dele pelo jardim, ela estava a centímetros. Em cada risada, em cada tombo, em cada choro. A família nunca os separou. Em viagens, Luz ia junto. No aniversário de 1 ano de Miguel, ela estava lá, com um chapeuzinho improvisado e um lugar de destaque na mesa. Havia bolo, convidados e muitas fotos. Mas o momento mais marcante daquela celebração foi quando Miguel, em meio aos parabéns, arrastou o corpinho até Luz, abraçou seu pescoço e adormeceu encostado nela, como fizera naquela noite fria. A cena, fotografada sem pretensão, voltou a circular na internet e reacendeu a emoção de quem acompanhou a história. Um ciclo que se repetia, não como trauma, mas como elo. Conforme os anos avançavam, a cadela envelhecia com dignidade. Seus pelos começaram a embranquecer, o fôlego encurtava nas corridas, e os olhos, antes vibrantes, passaram a carregar um brilho mais calmo, como se estivessem se preparando para descansar. Mas mesmo assim, o instinto protetor permanecia intacto. Cada noite ela dormia ao pé da cama de Miguel. Cada manhã estava lá quando ele abria os olhos. E então, um dia, veio o silêncio. Um silêncio diferente. Não o da madrugada gelada em que tudo começou, mas um silêncio quente, solar, repleto de memórias. Luz não se levantou naquela manhã. Estava deitada, tranquila, como se dormisse.
Miguel, já com quase 7 anos, percebeu. Aproximou-se com a delicadeza de quem já sabia o que havia acontecido, mesmo sem entender tudo. Sentou-se ao lado dela. Não chorou de imediato. Apenas acariciou o focinho e disse: "Obrigado, minha Luz." A família enterrou Luz no jardim, sob uma árvore que ela adorava. Plantaram flores ao redor e colocaram uma pequena placa. "Aqui descansa a guardiã do menino que ela salvou." Durante dias, vizinhos, amigos e até desconhecidos passaram para prestar homenagens. Cartas, bilhetes, desenhos. Uma criança deixou um papel escrito com letras tortas. Ela era mágica. E de fato era. Porque a mágica que Luz realizou não foi apenas salvar uma vida, foi permanecer. Foi ser a ponte entre dois mundos que se esqueceram, o humano e o instintivo. Foi provar com cada gesto silencioso que laços verdadeiros não dependem de espécie, nem de sangue, mas de presença, de calor, de alma. Os anos avançaram como avançam as estações, sem pressa, mas implacáveis. Miguel cresceu. Os traços de bebê deram lugar ao rosto curioso de um menino que carregava no olhar uma sabedoria silenciosa, dessas que não se aprende em livros ou escolas. Era como se ele tivesse herdado algo mais do que proteção naquela madrugada congelada, como se no calor do corpo de Luz tivesse absorvido também a profundidade de um amor que transcende a linguagem. Aos 9 anos, Miguel já sabia contar sua história, não com palavras ensaiadas, mas com a naturalidade de quem viveu um milagre sem precisar entendê-lo por completo. Na escola, quando lhe pediam para desenhar sua família, nunca esquecia de incluir uma cadela marrom, de olhar bondoso e patas largas. Os colegas perguntavam: "Mas ela não morreu?" E ele, sereno, respondia: "Ela não morreu. Ela virou parte do que eu sou." Havia verdade naquela frase, uma verdade mais poderosa que qualquer fotografia ou certidão, porque Luz não era apenas memória, era presença, era bússola, era a voz que Miguel ouvia em silêncio quando o mundo parecia confuso. Era o calor que ele sentia ao deitar à noite, mesmo sem ninguém ao pé da cama. Era o gesto invisível de proteção que ainda o seguia quando cruzava a rua, quando chorava em silêncio, quando sorria para o céu sem motivo aparente. A família mantinha o cantinho de Luz no jardim como um santuário vivo. A placa de madeira envelhecida ganhava flores frescas a cada semana. Miguel fazia questão. Dizia que aquilo não era tristeza, era gratidão. E todos os anos, no mesmo dia em que tudo aconteceu, a família se reunia para lembrar. Não com velas, mas com gestos. Doavam cobertores a abrigos de animais, escreviam cartas para ONGs, visitavam canis. Era a forma deles de manter acesa a chama que Luz acendeu naquela madrugada, porque o frio daquele dia foi só o pano de fundo. O que importava era o que nasceu ali, um elo. Miguel nunca teve medo da noite. Ao contrário, gostava do escuro. Dizia que o silêncio da madrugada era um lugar onde coisas importantes aconteciam, um espaço onde corações se encontravam. E sempre que o frio voltava, ele lembrava, não com dor, mas com reverência, como quem sabe que alguns momentos marcam a alma com brasas que jamais se apagam. Um abraço silencioso, um gesto instintivo, um salvamento mútuo. Porque no fundo, Luz não salvou apenas o bebê naquela noite. Ela salvou também a si mesma e todos nós que ouvimos sua história. E o mundo, mesmo tão distraído e indiferente, não a esqueceu. Em um mural da cidade pintaram seu rosto ao lado do de Miguel, uma arte urbana que, com o tempo, virou ponto de encontro, local de visita, de selfie, de reflexão. Os turistas paravam para ouvir a história. Os moradores contavam com orgulho. E crianças perguntavam aos pais, por que ela fez isso? E a resposta, sempre com um nó na garganta, era quase sempre a mesma, porque ela sabia o que era amor, mesmo nunca tendo recebido o suficiente. Luz, a cadela de rua sem nome, sem lar, sem nada, se tornou eterna. Não pela mídia, nem pelos prêmios, nem pelas homenagens, mas porque no mais profundo da existência, ela realizou o que poucos seres são capazes. Ofereceu o que o mundo havia tirado dela: amor, cuidado, vida. Há perguntas que atravessam os séculos sem resposta, mas que continuam a nos cutucar por dentro, como farpas invisíveis.
Uma delas, talvez a mais incômoda, talvez a mais urgente, talvez a mais humana. O que, afinal, nos torna humanos? Seria a linguagem, a consciência, a razão? Ou seriam nossos erros, nossas fraquezas, nossos abismos e nossas tentativas de redenção? Talvez, só talvez, a resposta esteja muito além das palavras, escondida nos gestos que fazemos quando ninguém está olhando. Nos silêncios que oferecemos quando alguém precisa ser acolhido, ou como aconteceu numa madrugada fria e anônima, no corpo frágil e sujo de uma cadela abandonada, que escolheu dar tudo a um ser que não podia retribuir com nada. É fácil ser humano quando tudo vai bem, quando há abrigo, calor, segurança, mas o que nos define de verdade é quem somos quando estamos diante do abandono, da fraqueza, do silêncio do outro. E foi ali, exatamente nesse espaço entre a miséria e o milagre, que uma cadela sem nome mostrou ao mundo o que significava ser, de fato, humano. Ela não pensou, não calculou, não hesitou, apenas sentiu um choro frágil, um corpo pequeno demais para suportar o frio do mundo. E ela deitou, envolveu, aquecia com seu calor e sua alma, e isso bastou. Não foi um ato instintivo, foi um ato de presença, de entrega, de compaixão em estado bruto. E isso diz mais sobre humanidade do que 1000 tratados filosóficos jamais disseram. Luz, que viveu sem nome, sem lar, sem direitos, transformou o destino de um bebê que a sociedade jogou fora. E nesse gesto, nos lembrou que a compaixão não precisa de pedigree, que o amor não exige explicação, que a salvação às vezes vem de quem menos esperamos. Ela não carregava sobrenome, não ocupava cargo, não tinha voz nem fala, mas falou com seus atos, com sua permanência, com o calor do seu corpo vencendo o frio da indiferença humana. O mundo está cheio de histórias grandiosas contadas em voz alta, mas algumas das mais profundas são sussurradas, e essa foi uma delas. A história de uma cadela que, na hora mais escura da noite, se recusou a virar o rosto, que fez do próprio corpo um abrigo, que devolveu a vida a quem havia sido negado o direito de vivê-la. E talvez, no fim das contas, não seja preciso ser humano para ensinar o que é humanidade. Talvez tudo o que precisemos fazer seja observar mais, ouvir mais, sentir mais e lembrar, sempre, que quem menos tem pode ser quem mais oferece, que os verdadeiros heróis não usam capas, nem fardas, nem coroas. Às vezes, eles caminham de 4 patas, cobertos de cicatrizes, com os olhos cansados, mas com o coração aceso, como luz.